Quem nunca ouviu falar no Drácula? Este é, sem dúvida, o mais famoso vampiro que já existiu, personagem principal de inúmeros filmes e motivo de pesadelo de várias pessoas. Tudo por causa do famoso romance escrito por Bram Stoker. E é claro, não tem como falarmos deste vampiro sem citarmos a beleza e o mistério da Transilvânia, terra natal de Drácula. Milhares de turistas viajam para lá, ansiosos para conhecer os castelos e as histórias espalhadas pela Romênia. O problema é que a maioria dos habitantes dessa região ficam bastante irritados com o fato das pessoas só visitarem este lugar por causa do Drácula. A Romênia guarda em sua história uma cultura fantástica, com excelentes universidades, uma natureza fascinante e também ambientes cheios de lendas e mistérios por todos os lados, que poderiam facilmente inspirar outros romances. Quer conhecer algumas lendas bastante famosas por lá? Então confira agora 5 histórias assustadoras da Transilvânia que vão além do Drácula. Número 1. Tocador de flauta. Acredito que você já deve ter escutado essa história alguma vez na vida. Essa lenda é bastante conhecida, mas infelizmente sua narrativa parece ter sido feita para preparar as crianças para a vida dura, em vez de prepará-las para sonhos agradáveis e doces. A história é assim. Em um lugar chamado Hamelin, os habitantes passam pela dificuldade em lidar com uma infestação de ratos. Esse problema só é resolvido quando surge um misterioso tocador de flauta, que aceita o serviço em troca de um pagamento justo. Ele consegue se livrar de quase todos os ratos. Um dos roedores é imune ao som da música na flauta. Por causa disso, as pessoas se recusam a pagá-lo o valor combinado. Então, ele decide fazer algo cruel para se vingar. Com uma nova música, o flautista hipnotiza as crianças do povoado Hamelin para segui-lo. Algumas versões da história dizem que as crianças foram conduzidas até um penhasco e pularam de lá. Outras acham melhor deixar a história sem um final específico, assim as pessoas podem interpretar da maneira que quiserem. Número 2. Igreja Negra. Se tem algo que a Romênia oferece com encanto aos moradores e turistas, são as belíssimas construções góticas. Uma delas é a Igreja Negra, na cidade de Brasov, construída em 1542, mas que foi danificada por um incêndio no século XVII. Por isso, ela recebeu este nome. No interior da igreja, ainda é possível ver os buracos de munição usados durante uma revolução violenta em 1989. No entanto, o verdadeiro mistério está do lado de fora. No topo de um dos pilares foi colocada a estátua de um menino que parece correr o risco de cair. Seu significado, provavelmente, vem de uma história trágica. Os moradores contam que havia um menino aprendiz de construção civil que tinha muitas habilidades e criatividade com os materiais de construção da igreja. Essa característica fez o seu mestre se sentir enciumado e, em um momento conveniente, empurrou o menino do alto da igreja. Anos mais tarde, a verdade foi revelada e, por isso, o resto dos construtores decidiram criar essa estátua. Assim, o jovem garoto talentoso jamais seria esquecido. Número 3. A Ponte das Mentiras. Síbio é uma das cidades medievais mais bonitas da Romênia e lar de várias atrações turísticas. Uma delas é a Ponte das Mentiras, um lugar muito bonito e que chama a atenção das pessoas, principalmente de casais, para tirarem fotos. Só que existe um porém. Essa ponte esconde uma lenda capaz de intimidar pessoas mentirosas. Segundo a lenda, essa ponte possui uma espécie de detector de mentiras, pois quando uma pessoa diz alguma mentira em cima dela, é possível escutar ruídos estranhos vindos debaixo da ponte. Uma das versões para explicar essa lenda é a história de uma menina que tinha mentido sobre sua pureza antes do casamento e, quando descobriram a verdade, a jogaram para fora da ponte. Outra versão contam que a ponte era um lugar de romance e promessas de amor eterno entre os soldados e as meninas que moravam na cidade. No dia seguinte, eles desapareciam e nunca mais procuravam por elas. Número 4. Fantasma da Mansão Telek.
Existe uma mansão chamada Telec que está em ruínas, em um estado avançado de deteriorização, na pequena cidade de Oknamuris. Essa mansão causa assombro em muitas pessoas por causa de sua aparência assustadora e, por isso, começaram a surgir lendas por trás dessa construção antiga. Dizem que durante muitos anos um fantasma causava problemas com os moradores e jamais conseguiram tirá-lo de lá. O local ficou vazio e abandonado até que, durante a Segunda Guerra Mundial, alguns soldados entraram na mansão para apreciar o vinho escondido em seu porão. Após desfrutarem da bebida e bastante embriagados, eles começaram a disparar suas armas com alegria e distração até os barris estourarem. Eram tantos barris que os soldados se afogaram no vinho, mas os moradores culparam o fantasma pela tragédia. Número 5. Lagos de sacrifícios. Às vezes a água é viva e, quando é, ela pede a cabeça de um homem morto. Essa frase era bastante falada pelos moradores mais velhos das aldeias na região de Maramuris. E uma das razões para isso era por causa dos lagos, que em algumas ocasiões exigiam sacrifícios humanos. Vou explicar isso direito para vocês. Existem vários lagos pela região que guardam lendas diversas. Uma das histórias mais famosas é sobre a igreja que afundou após uma grande inundação trágica. As pessoas da aldeia afirmam que às vezes é possível ouvir os sinos da igreja à noite durante a Páscoa. Outra lenda é a dos lagos sem fundo, que engolem as pessoas para sempre, como os convidados de um casamento que tentaram atravessá-lo e todos morreram afogados. No lago Vinderel, várias meninas se banhavam, pois acreditavam que isso as ajudaria a arranjar um casamento dentro de um ano. Só que essa tradição terminou quando uma das meninas foi puxada sob a água e nunca mais foi encontrada. E aí, aguçou a sua curiosidade sobre a Romênia? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, sempre muito mais para você aqui no Fatos Desconhecidos. Até o próximo.